Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema crítico: segurança em instalações de GNL, o gás natural liquefeito. Exato. O foco principal vai ser nos equipamentos de proteção individual, os EPIs, sabe? Tanto para o dia a dia quanto para situações de emergência. Uhum. E olha, essa análise está baseada num material bem sólido, o livro LNG Fire Protection and Emergency Response, da BP Process Safety Series. E a organização do material para a gente conversar aqui foi feita pelo engenheiro Rubens César Pérez. Um excelente ponto de partida. Sem dúvida. A ideia é explorar quais são os equipamentos essenciais, né, para proteger o pessoal que trabalha nesses ambientes tão específicos. Bom, vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Vamos sim. Pelos operadores da planta, primeiro. Sim. Quais são os riscos que eles enfrentam, assim, na rotina e que proteção precisam? Primeiro, o contato com o GNL líquido ou mesmo com o vapor muito frio dele. Isso causa queimaduras criogênicas, que são bem graves. Queimaduras pelo frio, certo? E o segundo? O segundo é o risco de asfixia. O GNL, quando vaza e vira gás, ele desloca o oxigênio do ar, né? Especialmente em lugares fechados ou com pouca ventilação. Entendi. Queimadura e asfixia. E como é que eles se protegem disso na prática, no dia a dia? A proteção facial é chave. Pode ser um protetor tipo escudo, sabe? Um face shield que cobre o rosto todo, ou então um capuz que protege também pescoço e cabeça. Ok. Proteção facial completa. Isso. E o ponto mais crítico aí é o material desses EPIs. Tem que ser um material que aguente temperaturas baixíssimas, tipo assim, sem trincar, sem estilhaçar, sem quebrar mesmo. Ah, claro. Qualquer falha do material nesse frio extremo, pronto, o operador está exposto direto ao risco. Faz todo sentido. Materiais que não falhem no frio são cruciais. Agora, vamos para a questão da respiração. Esse é um ponto que sempre gera muita dúvida, né? Sim, fundamental. É aqui que fica realmente interessante. Falando do equipamento de respiração autônomo, o ERA, ou SCBA, como também é conhecido. Usar isso num frio extremo, sei lá, abaixo de menos 26 graus Celsius, quais são os desafios? O frio intenso é um problemão para o SCBA. Ele pode, por exemplo, enrijecer o diafragma do regulador. E aí, compromete o fluxo de ar, que é vital. Nossa! Outra coisa, a umidade da respiração na válvula de exalação pode congelar. Se ela congela aberta, o ar do cilindro vai embora rapidinho. Esvazia o cilindro. Que perigo! Exato. E ainda tem a condensação dentro da máscara, sabe? Pode embaçar tudo e a pessoa simplesmente não enxerga mais nada. Uma falha dessas no meio de uma operação é incapacitante, pode ser fatal. Complicações muito sérias mesmo. Mas quer dizer, existem formas de mitigar isso. Tem recomendações? Sim, existem e são, assim, cruciais. O US Bureau of Mines, por exemplo, tem umas recomendações bem específicas. Como quais? Usar máscaras que tenham aquela peça interna para o nariz, a narigueira, sabe? Ajuda a diminuir o embaçamento. Preferir sempre peças que foram projetadas para baixa temperatura mesmo. Certo, peças especiais. Isso. E na hora de montar o equipamento, apertar as conexões com cuidado. Vedor? Ótimo. Não pode apertar demais se a peça estiver muito fria, porque quando ela voltar à temperatura ambiente pode danificar. Ah, detalhe importante esse. Muito. E secar bem as válvulas de exalação antes de ir para o frio. E o mais básico, né? Sempre testar o aparelho num lugar seguro antes de entrar na área de risco. São detalhes que salvam vidas, não tem jeito. Não são opcionais, né? São essenciais. E pensando numa planta de GNL, em que tipo de cenário o SCBA se torna absolutamente indispensável? Principalmente em duas situações de risco bem alto. Uma é quando precisa entrar em algum prédio ou alguma estrutura para buscar alguém fazer um resgate depois de um incidente. A atmosfera lá dentro pode estar comprometida, sem oxigênio ou com gás. Busca e resgate, ok. E a outra? A outra é ao se aproximar de nuvens de vapor de GNL que possam ter vazado. Essas nuvens são extremamente perigosas pelo risco de inflamação súbita, o tal do flash fire. Entendi. Flash fire. Ações de entrar em prédio ou perto de nuvem de vapor, ele não pode ser usado sozinho. Tem que estar junto com o traje completo de proteção contra fogo, o famoso bunker gear. Ah, perfeito. Isso já puxa o gancho para o EPI das equipes de resposta a emergências, os bombeiros, a brigada. Além do frio e da asfixia que o operador já enfrenta,
Que outros perigos eles encaram numa emergência com GNL? Os responders, eles somam aos riscos criogênicos o perigo do fogo e do calor radiante, que pode ser muito intenso no incêndio de GNL. Fogo e calor intenso. E isso levanta uma questão séria sobre a gravidade das lesões, né? O GNL líquido em contato com a pele causa queimaduras criogênicas gravíssimas, na hora. E mesmo ficar exposto só ao vapor frio por muito tempo pode dar congelamento, o frostbite, problema respiratório, hipotermia. É um cenário bem mais complexo mesmo. Qual é o EPI padrão para essas equipes, então? O que eles vestem? O kit básico é o traje completo de bombeiro. Calça e casaco, o bunker gear que a gente falou, capacete com visor, luvas e botas apropriadas para incêndio, resistentes. Certo, traje de bombeiro padrão. E esse traje, ele protege bem contra o GNL especificamente? Qual o nível de proteção? Olha, um bom traje de bombeiro oferece alguma proteção, sim, mas é limitada, tá? É mais contra respingo acidental e uma exposição rápida ao vapor frio. Ele não foi feito para imersão ou contato prolongado com GNL. Entendi. Proteção limitada para GNL. Então existem trajes mais específicos para isso. Que melhorias eles têm? Existem sim. A própria BP testou trajes que seguem normas como a EN 469 da Europa ou a NFPA 1971 dos Estados Unidos. Esses trajes têm barreiras extras, sabe, contra respingo e penetração de líquidos criogênicos. O tecido também costuma ser mais resistente. Ah, interessante. Barreiras específicas. Isso. Mas mesmo assim, a proteção contra respingo ainda é para contato acidental, não para banho de GNL, digamos assim. Um detalhe legal é que os trajes NFPA 1971 costumam ser mais leves. Isso ajuda muito em lugar quente, diminui o estresse térmico do bombeiro. Faz diferença com certeza. Então, resumindo um pouco, fica bem clara a diferença, né? O EPI no operador do dia a dia foca no risco do frio e da asfixia. Exato. Rotina. Já a equipe de resposta à emergência precisa de algo bem mais parrudo. Tem que somar a proteção contra fogo, calor, e aí a combinação do SCBA com o bunker gear é fundamental em certas situações. Perfeito. É essa a lógica. E é super importante reforçar uma coisa. O que a gente está falando aqui são diretrizes gerais, baseadas na fonte. Mas cada empresa, cada instalação tem que obrigatoriamente checar as normas que estão valendo e as especificações da própria companhia. Para ter certeza que o EPI está certinho para os riscos e para o jeito que se opera ali naquele lugar específico. A adequação é tudo. Fundamental essa checagem local. Perfeito. Bom, para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. Pensando nessa natureza tão extrema do GNL, né? Frio absurdo, inflamabilidade alta, como será que as inovações futuras em materiais, em design de EPI, poderiam ir além do que as normas pedem hoje? Para dar ainda mais proteção e, quem sabe, até mais conforto para esse pessoal que está na linha de frente. É uma ótima reflexão. A tecnologia não para, né? Fica aí a reflexão. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço.